Olá pessoal, bom dia! Sejam bem-vindos para a primeira live do Portal Sinapse. É com imensa satisfação que eu, professor Lucas Assis, juntamente com o professor Hugo Alves e o professor Diego Braga, iniciaremos a nossa primeira live do Portal Sinapse. O Portal Sinapse ele tem como objetivo transmitir tudo que a ciência nos traz e a gente, com essa ideia, a gente vai colocar tudo isso na parte prática. Então, a gente tem a ideia de conectar a ciência com a parte prática. O professor Hugo já vai estar entrando no Portal Sinapse e a gente já vai dar início à live. Olá, Hugo, tudo bem? Fala, Lucas. Beleza? Joia. Tranquilo? Ótimo. Show de bola, meu amigo. Eu estava falando aqui para o pessoal a respeito de qual é a proposta, né, do Portal Sinapse, de realmente conectar a ciência com a prática do exercício físico, tendo em vista que existem muitas evidências científicas e a gente às vezes tem dificuldade de colocar tudo isso em prática, né, Hugo? É isso aí. Eu estava pegando aqui, acompanhei o finalzinho aí da sua explicação, da sua apresentação sobre o portal, né? Bom, rapidinho aí, meu nome é Hugo, eu vim aqui hoje mais para fazer o papel aí de condutor, aí de apresentador aí do Lucas. O Lucas vai apresentar um conteúdo para a gente hoje. A gente aí, quem já acompanha o Portal Sinapse, tem visto aí que a gente tem publicado bastante coisa no nosso Instagram. Já queria convidar o pessoal para se inscrever também no nosso canal do YouTube, no nosso canal do Telegram, que tem conteúdo também. O YouTube a gente vai começar a produzir mais conteúdo, mas o Telegram já tem bastante coisa nova também. E a gente vai tentar ao longo desse ano apresentar conteúdo também em formato de live como essa aqui, né? Então, eu já posso te apresentar, Lucas, para a gente começar? Com certeza, pode sim. Com certeza tem bastante gente aí que já conhece o Lucas, mas tem bastante seguidor da gente aí também que é de fora, né, que está conhecendo a gente agora. Rapidinho, meu nome é Hugo, eu sou membro do Portal Sinapse e o Lucas, ele é formado já há 11 anos, formou na Universidade Presidente Antônio Carlos, né, ele foi... Ih, cara, peraí que meu telefone está tocando rapidinho, foi mal. Ele atua, já foi aí coordenador também da Rede Fibratec por 4 anos, então está envolvido aí no processo de capacitação de vários profissionais ao longo desse tempo e atua como personal trainer já há 11 anos, até hoje, né? E hoje ele vai falar para a gente sobre o supino, vai fazer uma análise aí cinesiológica e biomecânica do exercício supino. Então eu já deixo a palavra aí com o Lucas para ele conduzir e estou aí contigo, meu irmão. É com imenso prazer aí que eu vou iniciar a nossa primeira live, Hugo. Muita satisfação aí ao longo de profissionais tão bons quanto você e o de professor Diego, que a gente dá início à nossa primeira live. E essa live, ela é em formato de live aula. Então, o que significa isso, pessoal? Vai ser uma live em que a gente vai estar colocando aqui alguns slides para vocês, a fim de que vocês consigam entender melhor o que eu vou passar para vocês. Então, como o professor Hugo nos passou, é uma análise sobre a biomecânica do exercício supino. Então, como que a gente pode, no caso, colocar esse exercício e prescrever esse exercício para uma pessoa que sente dor no ombro, por exemplo, ou se um aluno seu quiser trabalhar mais o peitoral no supino, como que a gente consegue enfatizar isso? Então, a gente vai analisar tudo isso em toda a parte prática, né, por essa questão da live aula, que vai ficar mais fácil a visualização para vocês entenderem o que eu vou estar passando. Então, no nosso primeiro slide, a gente tem que entender quais são os movimentos que ocorrem no supino. Então, no supino, a gente faz o movimento, primeiro movimento é de adução horizontal do ombro. Nesse movimento de adução horizontal, quem vai estar fazendo o movimento é o peitoral maior, juntamente com o deltoide anterior. E o bíceps também, a cabeça longa, ajuda também ali estabilizando a articulação do ombro e trabalhando um pouquinho desse movimento de adução horizontal do ombro, sendo o peitoral maior o principal músculo a ser enfatizado durante o exercício de supino. Outro movimento que também acontece é a de extensão do cotovelo, que aí no caso o tríceps braquial, juntamente com ancônio, irão estar realizando essa extensão do cotovelo. E tem um movimento que às vezes é difícil da gente perceber que também acontece, que é o movimento de protração escapular e de rotação para cima. Então, no supino, a gente vai fazer a adução horizontal do ombro, que é esse fechamento do úmero
no sentido medial, a extensão do cotovelo, associado a um movimento de protração escapular e rotação para cima da cintura escapular, em que o serrátil anterior vai estar realizando esse movimento. Então, esses são os músculos e os movimentos, né, que são trabalhados no supino. Peitoral maior, deltoide anterior, tríceps braquial e serrátil anterior. São os principais músculos envolvidos aí no movimento. Então, agora a gente vai fazer uma análise biomecânica do exercício supino em termos físicos, né? Então, a gente aprende lá na aula da tia Teteia, né, como analisar o torque, né, Hugo? Geralmente a professora vai explicando, né? Até os livros de cinesiologia trazem alguns exemplos hipotéticos para a gente. É o pessoal com carrinho de mão analisando, aí cria o eixo, cria a alavanca, cria o ponto de aplicação da força, e a gente tem que entender isso associado ao exercício. E muitas vezes, eu particularmente, na faculdade, eu não consegui entender a ideia do torque associado aos principais exercícios de musculação. Então, a ideia aqui hoje é que a gente consiga passar isso para vocês de maneira bem didática. Então, primeiro a gente tem que entender o que é torque. Torque é força vezes a distância. Beleza. Dentro do exercício supino, eu quero que vocês analisem essa gravura. O que é a força? Então, você imagina só, o indivíduo está segurando a barra, então, vocês vão analisar a mão do indivíduo. Na hora que ele está segurando a barra, a força, a aplicação da força é onde está localizado a mão do indivíduo, como eu coloco para vocês na seta aí, como está bem ilustrado na foto. E o eixo, no caso, seria a articulação que eu quero analisar. No caso, nessa foto, eu estou analisando a articulação do ombro, a articulação glenomeral. No caso, o eixo seria essa articulação e a distância seria a distância que vai do eixo, ou seja, da articulação glenomeral, até o ponto de aplicação da força. Logo, eu crio uma alavanca, essa alavanca é chamada também de braço de resistência, e isso, no caso, seria a distância. Então, a gente entendendo que a força é onde está a aplicação da mão, o eixo é a articulação glenomeral, a distância vai do eixo até a força, a gente consegue entender isso na fórmula em que a força vai estar representada pela mão, a distância do eixo até a força. Então, agora a gente vai seguindo. Eu peço para vocês, qualquer dúvida, caso vocês venham tendo, escrevam nos comentários, o Hugo vai estar vendo e vai estar me passando e a gente já busca sanar para vocês. Então, já que a gente entendeu o conceito de torque no supino, a gente agora vai analisar essa alavanca, né, que se criou. E essa alavanca que se criou, que vai do eixo, no caso da articulação glenomeral, até o ponto de aplicação da força, no caso a mão, no caso representada por essa alavanquinha laranja aí em cima na foto, é uma força que está no plano transverso. O plano transverso divide o corpo humano em membro, no caso, entre a parte de cima, em membro superior, e a parte de baixo, em membro inferior. Então, se a gente for analisar no sentido da alavanca, que vai do eixo da articulação até o ponto de aplicação da força, o eixo está no sentido transverso. Então, a gente vê que se criou uma alavanca nesse sentido transverso. Beleza, Lucas, o que é essa alavanca? Quanto maior essa alavanca, quanto maior esse braço de resistência, maior essa distância, mais carga a sua articulação do ombro terá que fazer para realizar o movimento. Então, se a mão ficar mais longe da articulação glenomeral, da articulação do ombro, essa força fica mais longe da distância, o torque para a articulação do ombro é maior. Qual que seria a aplicação didática disso para um cliente que sente dor no ombro? Se vocês forem passar um supino mais aberto, saibam que vocês estarão jogando a carga mais para a articulação do ombro dessa pessoa, sobrecarregando essa articulação, e de repente, nesse primeiro momento, essa não seria a melhor estratégia, seria a gente diminuir essa alavanca, diminuindo assim o torque para a articulação do ombro. Então a gente começa a jogar em termos práticos e entender essas questões físicas durante o exercício físico. Qualquer dúvida, pessoal, fiquem à vontade para que vocês possam estar sanando. Já que a gente entendeu como que é a aplicação do torque, como a gente analisa ele no sentido do plano transverso, a gente vai analisar agora no mesmo exercício supino a mesma aplicação do torque, só que no plano sagital. Então, vocês sabem que torque é igual a força vezes a distância. Então, a gente vai analisar o eixo
no caso, seria a articulação do ombro, o ponto de aplicação da força seria a mão, e a distância vai da mão até a articulação do ombro, que vai criar uma alavanca no sentido sagital, como agora eu vou mostrar para vocês. Essa alavanca laranjinha, que se criou no sentido sagital, é a alavanca que vai do ponto de aplicação da força da mão até a articulação glenohumeral, e se criou uma alavanca no sentido sagital, que divide o nosso corpo humano em lado direito e lado esquerdo. Todo e qualquer movimento que acontece no plano sagital são os movimentos de flexão e extensão do ombro. Então a gente analisou o supino feito com o cotovelo mais aberto e analisou ele também com o cotovelo mais aberto, tanto no plano transverso quanto no plano sagital. Então agora a gente vai estar analisando como que é essa mesma análise do supino, só que com o cotovelo fechado. Então se a gente for analisar a diferença do torque, né, entre os supinos, vou aqui mostrar para vocês, olha só, quando a gente está com o cotovelo mais aberto, a gente criou uma alavanca, eu quero que vocês prestem atenção na primeira foto à esquerda, e aí a gente tem, no caso, dois vetores de força acima, no caso, os dois braços de resistência, né? No caso, na primeira foto, a gente tem um braço de resistência laranja, e do lado é esse mesmo braço de resistência no sentido do plano transverso. E também a gente tem uma alavanca no sentido sagital, que no caso seria, o braço de alavanca no sentido sagital, também ali ao lado da foto da esquerda de vocês. E aí a gente vai comparar a diferença do torque entre o supino aberto e o supino fechado. Então vocês podem analisar que o torque no supino fechado vai também do ponto da aplicação da força da mão do indivíduo até a articulação do ombro. E a gente vai criar um braço de resistência que está ao lado da foto. Esses traços laranjas ao lado da foto são os braços de resistência, a gente analisando, no caso, o torque no plano sagital, tanto no plano transverso, no caso, na foto da esquerda, no caso, está ali acima, né, o torque no plano transverso, e quando a gente faz com o supino fechado, não tem torque no plano transverso, por quê? A mão está alinhada com o ombro, com a articulação glenohumeral. Então não tem torque nesse plano transverso. Então, se a gente for passar um exercício para quem sente dor no ombro, pode ser uma boa estratégia a gente passar o supino com o cotovelo mais fechado, porque a gente vai estar tirando esse torque do plano transverso da articulação do ombro desse nosso aluno. Porém, a gente tem que analisar que, quando a gente analisa o torque no plano sagital, que é nesse sentido, né, como mostra ali na foto para vocês, a parte da alavanquinha da laranja na parte de baixo. Então, à esquerda, a gente tem o torque no plano sagital, com o cotovelo mais aberto, e o torque no plano sagital, com o cotovelo mais fechado. Vocês podem analisar que com o cotovelo mais fechado, o torque no plano sagital, ele é maior. Então, também não adianta a gente transferir, no caso, vocês podem passar essa estratégia do supino fechado para diminuir o torque no plano transverso, mas saibam que o torque no plano sagital irá aumentar para o exercício com o cotovelo fechado, pois a mão fica mais longe do eixo, garantindo um braço de resistência maior, logo com a mesma carga, um torque maior. Hugo, você quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Não, bacana. Eu acho que você está levantando um ponto aí que o seu ponto central aí é essa análise em diferentes planos, né? Normalmente a análise é feita em um plano só, então você pode, até em artigos, né? Como é o caso, né, que a gente viu, tem um artigo que dá base para essa análise aí que a gente estava vendo, né? Que alguém poderia dizer, olha, se eu fechar o cotovelo, eu diminuo o torque para o supino. E ponto final. Só que não é bem assim, diminui o torque para um plano, né? Mas se você analisar em outro plano, esse torque aumentou. Então o que você fez foi trocar o plano em que você aplica esse torque. Isso pode ser extremamente útil, né? Torque aumentado não necessariamente é ruim, depende do que você tem ali de problema, de situação, né? Então, eu acho que isso que você está levantando é bem importante. Ponto central aí é o seguinte, analise o exercício de diferentes planos, né, e analise o comportamento do torque em diferentes planos, e dependendo da estrutura que você tiver ali lesada ou do músculo que você quiser trabalhar, essa manipulação vai te proporcionar aí benefícios, né, diferentes. Então, eu acho que está bem legal isso que você está levantando. Em termos práticos, Hugo, eu já cheguei a fazer essa análise com um aluno meu que estava sentindo dor no ombro, no supino, com o cotovelo mais aberto. Vamos fazer com o cotovelo mais fechado, porque a gente vai diminuir a carga para a articulação do ombro. Só que, por consequência, ele continua a sentir
essa dor. Aí eu fui entender agora o porquê disso, né? Eu só troquei a alavanca. Eu diminuí o torque no plano transverso, mas eu transferi uma alavanca maior no plano sagital. Se a gente for comparar no plano sagital, a alavanca do torque feita com o cotovelo fechado é maior comparado ao cotovelo aberto. Então, eu só troquei, no caso, o torque, né? Exato. Beleza, Lucas. E aí, o que a gente pode fazer, então, como essa estratégia? A gente viu que com o cotovelo fechado a gente diminuiu, a gente não tem, ou tem um mínimo torque no plano transverso, mas aumenta o torque no plano sagital. Existe uma outra estratégia que a gente pode adotar? Sim. A gente pode, no caso, diminuir o torque flexionando mais o cotovelo. Então, vamos analisar. A primeira gravura à esquerda é o mesmo supino fechado que a gente analisou no slide anterior. Então, a gente está analisando o torque no sentido do plano sagital, tá, pessoal? Movimentos de flexão e extensão do ombro. Beleza. O ponto do torque, né? O torque é a força, né? O ponto de aplicação da força é a mão, vezes a distância, no caso, representada pelo eixo. Então, a gente analisou que na foto da esquerda a gente criou uma alavanca maior do que da foto da direita, que a alavanca está menor. Por quê? Nessa foto da direita, o cotovelo ficou mais próximo do eixo. O ponto de aplicação da força se aproximou do eixo, diminuindo a distância, diminuindo a alavanca, logo diminuindo o torque. Ou seja, uma estratégia que vocês podem utilizar com o aluno de vocês para diminuir o torque, além de fechar o cotovelo, seria trazer a mão mais próximo da articulação glenohumeral, diminuindo aí o torque no plano sagital, como eu mostro para vocês na foto, a diferença de uma alavanca menor representado pelas linhas laranjas. Hugão, quer comentar aí uma coisa? Não, bacana, só acrescentando que, de novo, acho que o legal da biomecânica é isso, né? Para você ver, quando o Lucas propõe essa estratégia de flexionar mais o cotovelo, você acaba diminuindo o braço de alavanca para o ombro e aumentando para o cotovelo. Então, é sempre, eu gosto de chamar a teoria do cobertor curto, né? Você cobre o pé e descobre a cabeça, é sempre assim. Mas aí tudo bem, é isso. O que você precisa é dominar esses conceitos para, na sua prática, você saber, bom, eu posso dar uma carga maior para o meu cotovelo? O que é melhor para mim? Né? Pensando em relação custo-benefício, né? Eu prefiro aqui preservar o meu ombro e sobrecarregar um pouquinho mais o meu cotovelo, porque o meu cotovelo está saudável, ou porque eu quero dar um estímulo maior para o tríceps, enfim. O importante é sempre tentar, a gente faz as análises de maneira, às vezes, focada em uma articulação, mas a gente precisa depois ir ampliando essa visão para ver a repercussão em outras articulações que vão estar sendo submetidas também a esse estresse. Mas como a proposta aqui é pensar em pessoas que porventura possam ter dor no ombro, essa estratégia que o Lucas está falando é bacana, porque você diminui o torque para articulação de interesse, que nesse caso é o ombro, né? Com certeza, Hugão. Isso que você falou, perfeito. Se a pessoa vier com uma dor no ombro, a gente pode adotar essa estratégia do cotovelo mais fechado e a mão mais próxima à articulação glenohumeral, diminuindo o torque para o ombro. Porém, se ela tiver uma epicondilite no cotovelo, uma dor no cotovelo, essa já não seria a melhor estratégia, né? Então, a ideia nossa aqui é fazer com que vocês raciocinem e individualizem o treino de vocês com base no conhecimento de física aplicado à musculação. Beleza, legal. Pessoal. Progredindo aqui, existem outras questões que não são só de torque para a gente analisar no exercício supino. Quando a pessoa faz o supino com o cotovelo muito aberto, como mostra esse indivíduo na foto, principalmente com o cotovelo a 90 graus, aumenta o risco de uma questão que chama impacto subacromial. O que é isso, pessoal? É o seguinte, a gente tem a articulação glenohumeral, dentro da articulação glenohumeral a gente tem o acrômio, né, que está ali representado pela foto, como se fosse ali a parte de cima da articulação glenohumeral, como se fosse um guarda-chuva, né? Fica em cima da articulação do húmero. Então tem um acrômio ali, que é uma estrutura óssea, eu vou até fazer com a mão para vocês visualizarem aqui melhor, e tem o húmero, né, representado aqui pela minha mão. Então, essa partezinha de cima aqui da cabeça do húmero, a gente tem um osso que chama tubérculo maior do húmero. E em cima tem a ponta do acrômio. E embaixo dessas estruturas, passam estruturas moles, como a bursa subacromial, o tendão do supraespinhoso. E, por consequência, esse espaço entre essas duas estruturas ósseas se chama espaço subacromial. Então, quando eu faço o supino com o cotovelo muito aberto, a cabeça humeral ela se aproxima do acrômio, podendo gerar um impacto no tendão do supraespinhoso, na bursa subacromial, no tendão do bíceps braquial, fazendo com que o indivíduo possa vir a ter algum tipo de lesão, principalmente a nível de tendão e bursa.
Por consequência, realizar o exercício com o cotovelo muito aberto, no caso a 90 graus, principalmente uma pessoa que tem dor no ombro, não seria a melhor estratégia, a fim de que a gente consiga diminuir esse impacto subacromial. Beleza, Lucas, a gente viu que o cotovelo muito aberto aumenta o risco de impacto subacromial por essa questão do impacto no tendão e nas estruturas moles da articulação glenohumeral. Então, como que a gente pode adequar o movimento? Seria fechar mais o cotovelo. Quando a gente fecha mais o cotovelo, no caso, diminui a chance do impacto subacromial, do acrômio, né, entrar em contato com o tubérculo maior do húmero, no caso, espremendo ali a articulação glenohumeral, espremendo o tendão do supraespinhoso, espremendo o tendão do bíceps e também a bursa subacromial. Então, essa estratégia de diminuir a abdução do ombro, mais ou menos a 60 graus, é uma boa estratégia para que a gente possa diminuir aí esse impacto na articulação do ombro. Então, é uma estratégia que vocês podem utilizar para os alunos de vocês, principalmente alunos que tenham dor no ombro, e para os alunos que não tenham dor no ombro, de repente, 90 graus não seria a melhor estratégia. De repente, diminuir para 80, 70 graus, para a gente preservar esse espaço e diminuir a chance de uma lesão, por exemplo. Hugão, quer comentar alguma coisa sobre essa questão? Não, bacana, acho que tá tranquilo. Beleza. E outra questão também que a gente tem que analisar é quando o aluno nosso, no caso, vem com um quadro de instabilidade na articulação do ombro, principalmente a instabilidade a nível anterior. Então, a gente vai analisar a relação do supino versus amplitude. Então, quando o indivíduo faz o supino numa amplitude muito grande, ou seja, deixando o cotovelo passar da linha do ombro, como mostra a primeira foto ali de cima, quando esse cotovelo passa da linha do ombro, acontece uma questão que chama distensão da cápsula anterior do húmero. Então, se o aluno chegar com um quadro de instabilidade, dor no ombro, não é interessante nesse primeiro momento a gente passar o supino, deixando o cotovelo passar da linha do tronco. Então, a melhor estratégia seria na foto de baixo, na hora que o cotovelo alinhar com o tronco, com o ombro, seria dali para cima a amplitude de movimento. Então, para pessoas principalmente com quadro de instabilidade anterior, que seria o deslocamento anterior da articulação glenohumeral, não é interessante a gente deixar esse cotovelo passar da linha do ombro, né? Então, é uma questão bem interessante que a gente pode adequar também, além de analisar torque, além de analisar a questão também do impacto subacromial. Hugão, quer comentar alguma questão? Não, eu acho legal ressaltar aqui, tipo assim, o que você falou, por exemplo, né? A gente está falando aí de amplitude no supino, né? E o Lucas está dando aí, está mostrando a repercussão de você fazer, né, uma amplitude maior sobre o ombro, a cápsula articular, né? Você coloca essa estrutura em maior sobrecarga, né? Mas ele falou ali, para pessoas que têm estabilidade no ombro, em um primeiro momento, porque todas essas análises a gente sempre precisa levar em consideração isso. Para quem é o exercício que a gente está prescrevendo, né? Em que momento essa pessoa se encontra dentro do processo de prescrição? Amplitude é uma das variáveis que você pode periodizar também ao longo do tempo. Então, assim, eu acho que a discussão ela fica muito rasa quando a gente para discutir assim, supino, tem que fazer com a barra até o peito ou não? Depende, para quem, em que momento, né? É o que a gente estava, né? A gente sempre conversa, né? E como o Lucas está mostrando aí, ele está mostrando o que você precisa saber é isso. Qual que é a repercussão de eu fazer uma amplitude maior e quem é o meu aluno, em que momento ele se encontra, o nível de condicionamento e várias outras variáveis aí que podem interferir nessa resposta, né? De fazer ou não o supino com grandes amplitudes. Então, acho que só ressaltar isso para que a gente não caia, né, nessa interpretação que, a meu ver, é errônea, é simplória demais, né, fazer ou não fazer supino descendo até o peito. A gente tem levantadores de peso que descem a barra até o peito, né, enfim, mas é um outro contexto, né, outra situação, né? Exatamente, é tudo para quê e para quem, e a nossa ideia é fazer com que vocês raciocinem e consigam levar todos esses conceitos na prática, individualizando isso para o seu aluno. Se você quiser passar o supino com a mão mais longe da articulação do ombro e for um aluno bem condicionado, por que não fazer? Você vai estar aumentando o torque para a articulação do ombro, vai estar trabalhando mais o peitoral por consequência disso. É uma questão que vocês podem fazer. Se o aluno tem um ombro bem estável, não tem nenhum tipo de histórico de dor, né? Ou então a última dor dele foi há mais de um ano,
por que não fazer o supino deixando o cotovelo passar da linha do ombro? Né? Então, é tudo para quem e para quem, e nada que a gente está passando é com a ideia de generalizar para toda a população, né, Hugão? Exato. É isso aí. Vamos deixar a pergunta para o final, Lucão? Só porque tem uma pergunta aqui. O que você acha? Podemos responder agora, tranquilo. Agora, o Guto aqui. Fala, Guto. Um abraço para você. Pergunta sobre o ajuste na posição do cotovelo. Se o ajuste da posição do cotovelo para indivíduos lesionados pode alterar alguma coisa no ritmo escapulomeral. Eu não sei se ele está falando do cotovelo mais alto ou mais baixo. Eu acredito que seja nesse sentido, né? O cotovelo mais alto ou mais baixo. O que você acha, Lucão? Exatamente. Quando a pessoa faz o supino, eu vou até mostrar a foto novamente, com o cotovelo muito alto, aumenta a chance de ter o impacto a nível subacromial. Né? Então, quanto mais abdução de ombro, principalmente a 90 graus, maior a chance de ter o impacto subacromial. Maior a chance. A gente não pode garantir também que vai ter. Tá? Sim, sim. E nem que esse é o único fator, né, Lucas? Isso é importante também. Exatamente. Porque também a gente sabe que não tem como, justamente pelo corpo humano ser extremamente complexo, não tem como a gente, em uma live de 30 minutos, dar conta de todos os fatores que influenciam numa dor no ombro. Então a gente está dando aqui o olhar biomecânico. É claro que existem outras coisas que podem influenciar também nisso, né? E aí cabe a gente, na hora da prática, tentar juntar todos esses conhecimentos, olhar, analisar o contexto como um todo, para poder tomar decisão, né? Você não pode tomar decisão só com base no fator biomecânico, mas o fator biomecânico é importante e deve ser levado em consideração também, até porque é uma das coisas que a gente tem mais condições de intervir, né, na hora que a gente está ali atuando, certo? Exatamente. Então, Guto, não sei se eu estou te respondendo, mas depois você dá o feedback. Você tem que levar em consideração a pessoa que tem dor no ombro, principalmente se for uma dor ali a nível subacromial, tendão do supra, tendão do bíceps, com essa questão da abdução do cotovelo, do ombro, né? No caso, se o ombro estiver muito abduzido, no caso como mostra a foto, aumenta a chance do impacto subacromial. E aí uma estratégia seria você diminuir a amplitude, né, da abdução do ombro para 60 graus, que geralmente os artigos recomendam, a fim de se preserve esse espaço subacromial, não tem impacto no tendão do supraespinhoso, na bolsa subacromial, no tendão do bíceps braquial, né, a fim de se preservar isso. Então, essa seria uma das estratégias, tá, Guto? Não sei se a gente respondeu, mas depois dá seu feedback aí, por favor. Deu feedback positivo aqui já. Tá, joia. Obrigadão, Guto. Valeu. E para a gente entender essa questão, só uma gravura ilustrativa, né, da análise do supino quando feito numa amplitude que o cotovelo ultrapassa a linha do ombro. Então, na foto em cima, mostra o cotovelo passando da linha do ombro e embaixo, no caso, a cápsula anterior do ombro, composta pelos ligamentos anteriores, tendões anteriores que passam ali na articulação glenomeral, se inserem na parte anterior do úmero. No caso, acontece uma tensão nessa cápsula, gerando ali um maior incômodo e um maior quadro de instabilidade na articulação glenomeral. Então, no caso, principalmente para pessoas com quadro de instabilidade, né, se vocês pegarem pessoas com quadro de instabilidade, geralmente a grande maioria é de instabilidade anterior, aí não é interessante, né, vocês, nesse primeiro momento, passarem esse exercício a fim de se preservar esse quadro aí da articulação do ombro dessa pessoa. Tá joia? Então, pessoal, a nossa proposta é fazer essas lives uma vez por mês. Eu estou chegando aqui ao final dessa live. Nosso formato de live vai ser um formato bem mais rápido, bem dinâmico e com cunho bem prático. A gente sabe da rotina de vocês, de trabalho, de estudo. Então, a gente quer passar o conhecimento teórico, mas sempre na prática, né? Que vocês consigam raciocinar todo esse conhecimento e transferir para a prática de vocês. Então, eu deixo aqui meu agradecimento com relação à nossa aula de hoje. Peço para vocês também conhecerem o nosso site, conhecerem os nossos outros canais que estão aí na foto. Por questões de Instagram, não vou citar o nome deles, mas está aí na foto. Qualquer dúvida, qualquer feedback com relação à live que não tenha ficado claro, estou à disposição. O Portal Sinapse está à disposição. E fico à disposição para dúvidas aí, se o Hugo quiser comentar alguma coisa, alguma questão que não tenha ficado clara, ou uma outra questão que vocês queiram colocar. Beleza. Eu acho que quem tiver aí, quiser mandar pergunta, a gente faz esse encerramento rapidinho. Se tiver mais alguma pergunta, eu passo para você aqui, Lucas. Mas só parabenizar aí
pela apresentação, excelente. Acho que foi muito pontual aí, muito prática, né? Como você falou aí, a proposta era essa, eu acho que você atingiu o objetivo aí. Tudo que foi falado aqui, a gente pode colocar em prática já na sua próxima aula. E essa é uma das propostas do Portal Sinapse, o nosso compromisso. É te passar alguma coisa que você no seu próximo atendimento já possa aplicar. Até porque a gente estuda para isso e a gente está na prática também. A gente traz para cá as coisas que a gente vê, situações que a gente vive no nosso dia a dia e precisa resolver e às vezes, né, vai buscar o conhecimento para poder resolver essas coisas, né? Então, pô, tudo isso que você passou, quem não tem aí um aluno que tenha dor no ombro, né, esse ajuste de você abrir o cotovelo, fechar o cotovelo, às vezes você já até faz isso, mas não sabe o porquê. E saber o porquê é excelente, porque faz com que você possa aplicar esses conceitos em outras situações, né? Então, assim, eu acho que foi muito bacana. Eu acho que eu vou encerrar aqui, Lucão, tá? Por enquanto a gente não tem perguntas aqui, mas a gente acho que pode finalizar. Essa live vai ficar salva aí nos nossos canais e a gente vai ter cada vez mais conteúdo desse tipo aí, beleza? Fechou, Lucão? Fechou. Eu agradeço aí o Portal Sinapse, agradeço a você, Hugo, agradeço ao Diego e com certeza mês que vem tem mais lives. Deem o feedback de vocês para a gente trazer conteúdos bacanas aí. Beleza, valeu, um abraço. Valeu, abração, até mais.